Eu já tenho que treinar, porque Letícia quer ter 3. Então vamos lá. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Vixe. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Amém. Que bom que a gente tem crente fervoroso aqui neste lugar. Estou muito feliz de estar ministrando mais uma vez. Quem aqui tem acompanhado as minhas últimas ministrações? Amém. Glória a Deus. Eu tenho feito uma série de palavras que o título é O que de fato importa. E o que de fato importa é nós sermos uma nova criação, amém? Não sermos apenas circuncidados, mas sermos nova criaturas. E nós tratamos isso de forma profunda nas últimas ministrações. Nós falamos que a nova criação, ela tem como molde Jesus, né? O DNA de Jesus, e nós vimos que Jesus, ele é simples, Jesus, ele é, quem lembra a última pregação? Autêntico, e hoje nós estamos encerrando essa série de palavras, para falar que Jesus, ele é, alguém lembra? Verdadeiro. Esse é o tripé da nova criação: simplicidade, autenticidade e verdade. Amém? E eu estou com um temor e um tremor enorme, porque essa última palavra, ela é forte. Nós vamos falar sobre uma guerra atual, na qual nós estamos inseridos, que é a guerra pela verdade. Amém? Hoje, mais do que nunca, eu peço que você esteja atento a cada palavra que eu vou ministrar, que você possa agarrar com todo o seu ser, que você possa colocar a sua atenção em tudo aquilo que eu vou estar ministrando, porque estamos vivendo como igreja um tempo crucial, um tempo onde mais do que nunca é preciso que nós nos tornemos nova criação, no mundo caído, no mundo deturpado, no mundo, como falam, né, da pós-verdade. Nós precisamos nos tornar uma nova criação na verdade. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. O tanto de papel que eu tenho aqui, mas não vou pregar tudo isso não, tá? Fica tranquilo. Obrigado, Marlon. Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Hoje nós vamos rodar em alguns textos, mas eu tenho bastante coisa para falar. Capítulo 4, capítulo 3, versículo 14. Escrevo estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Eu sei que é Paulo falando para Timóteo, mas eu gostaria de voltar agora de novo no versículo 14. E eu quero que você pense que não é mais Paulo falando, mas imagine Jesus, que ascendeu aos céus, que disse: em breve voltarei. E ele está dizendo isso para nós hoje. Escrevo estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Quantos creem aqui que Jesus vai vir em breve, amém? Então imagine Jesus falando isso para nós hoje. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós estamos vivendo esse tempo, amém? Se eu demorar, Jesus ainda não voltou, mas ele virá em breve. Mas enquanto ele não vem, cabe a nós aprendermos como ser igreja, que é o que? Coluna e fundamento da verdade. Meu irmão, hoje eu quero te acordar para a verdade. Hoje eu quero te despertar para a verdade. Hoje eu quero te convidar a participar no tempo atual de uma guerra pela verdade.
e uma guerra que nós estamos negligenciando como igreja. Uma guerra que nós estamos negando muitas vezes. Uma guerra que nós estamos ocultando. A guerra pela verdade. E eu tenho a responsabilidade de entender que essa palavra que eu trago hoje é uma das palavras mais importantes que eu já ministrei. Mas antes de continuar, eu quero que você feche os seus olhos. E você pode, nesse momento, de olhos fechados, pedir a Deus: Pai, nos conduza neste momento no Teu Espírito. Conduza a vida do João, começa a interceder por mim. Conduza a vida do João, para que não seja ele falando, para que não seja entendimento apenas humano, para que não seja vontade humana, mas seja o Teu Espírito. Agora fale, ministre ao meu coração, abra os meus olhos e me incomode. Fala assim para Deus: me incomoda, Deus. Me cutuca, tira-me do conforto dos meus achismos e leva-me para o fundamento que é a Tua verdade. Em nome de Jesus. O que de fato importa é sermos verdadeiros. E ser verdadeiro é aquele que carrega em si a verdade e se guia pelo princípio da busca pela verdade. Isso é alguém verdadeiro. Alguém que se pauta por aquilo que é verdade. E alguém que pauta a sua vida na busca pela verdade. Quando a gente vai ali no original do grego, verdade é aletheia, que significa aquilo que não se esconde e aquilo que não passa. Mostrando que a verdade, ela não está oculta e ela também não é temporal. Ela permanece. Se nós vamos ali para o hebraico, a palavra verdade vem de emet. E ela tem 3 letras hebraicas do alfabeto hebraico. E não por coincidência, essas 3 letras, a primeira letra é a primeira letra do alfabeto. A segunda letra é a letra exatamente do meio do alfabeto. E a terceira letra da palavra é a última letra do alfabeto hebraico, simbolizando que a verdade é aquilo que permanece no início, no meio e no fim, independente dos tempos, das estações e da vontade humana. Verdade é aquilo que está em conformidade com os fatos e com a realidade. Dicionário brasileiro de português. Verdade é aquilo que representa a circunstância, o objeto e o fato real, objetivo, concreto. Amém? Eu gosto muito de começar as ministrações trazendo a etimologia e a origem das palavras, tanto no latim, no grego, no hebraico, para vocês verem que quando a Bíblia traz uma palavra, seja no grego ou no hebraico, ela traz um sentido, ela traz um símbolo, ela traz uma mensagem. E a verdade, ela é isso. Verdade é aquilo que é real. Verdade é aquilo que existe independente de nós, independente do tempo. Eu gostaria que você abrisse comigo, e eu quero passar alguns versículos para a gente poder ver o que a Bíblia, como a Bíblia traz tanto essa palavra, e muitas vezes nós não percebemos. Abre comigo em João 1,14. Vamos lá, Ju, eu vou te fazer correr um pouquinho, que agora tem várias passagens. João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Jesus veio em carne, mostrando que toda verdade espiritual, ela é real. Ela é concreta. E Ele mesmo se fez verdade. Abre para mim em João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Um versículo extremamente conhecido. Que aqui Jesus está mostrando que além de a verdade ter sido encarnada, ela ser concreta, objetiva e real, Jesus, a verdade também não é possível de viver senão por meio de alguém externo a mim. Nesse caso, Jesus. Existe um caminho, e o caminho não sou eu. O caminho não está em mim. O caminho não é o meu achismo. O caminho não é o meu pensamento. O caminho não é o meu sentimento. A verdade é um caminho externo a mim. Amém? Caminho, verdade e vida. Abre para mim em 1 João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Amém? Vamos ler de novo? Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu o quê? Entendimento. Amém? Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então aqui entenda algo, que daqui a pouco vai fazer muito mais sentido. Mas o seu entendimento não é a sua verdade. Perceba que a consciência humana não é a verdade. A consciência humana é o meio para encontrar a verdade. Olha só, ele veio e nos deu entendimento, cognoscência, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Então aqui o princípio que nós entendemos é que a verdade não está no seu conhecimento, mas o seu conhecimento pode te levar à verdade. No que você tem se baseado? Em que você tem conduzido a sua vida? No seu conhecimento apenas ou na verdade? Você tem usado o seu conhecimento, a sua inteligência, as suas emoções, os seus sentidos como a verdade absoluta da sua vida, aquilo que guia as suas ações e a sua crença? Ou você tem usado isso como instrumento para ir para a verdade e encontrar aquilo e aquele que é o verdadeiro? E nós vamos ver que o mundo hoje ele causou essa inversão. Nós anulamos a verdade e ficamos apenas com a consciência, o conhecimento, a informação, parando no meio do caminho. Abre comigo em João 17:17. Eu gosto muito de João e das cartas de João, porque ele fala muito sobre amor e verdade. E ele faz um paralelo que amor é a verdade, e que não há amor fora da verdade. Porque você amar alguém fora da verdade é você amar ele no engano. Ou seja, você não está amando, você está apenas suprindo os seus próprios sentimentos e não levando o outro para o conhecimento da verdade. Santifica-os na verdade. Amém? Santidade não é apenas você não fazer algo, não pensar em algo, deixar de ser alguém. Nós vemos muito a santidade no nosso meio como algo negativo. Deixe de fazer, deixe de falar, deixe de pensar. Mas santidade não é simplesmente deixar de fazer e ser, mas é passar a ser e fazer aquilo que é verdadeiro. Passar a pensar aquilo que é verdadeiro. Santifica-os na verdade. Fora da verdade não há santidade. Amém? A religiosidade pode mudar o seu comportamento, mas não muda a sua natureza. Amém? A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui que Deus ele não deixou uma verdade subjetiva. Deus ele não deixou o critério humano para decidir o que é ou não verdade. Conhecendo a nossa natureza, entendendo como nós
nos constituímos enquanto humanos, Ele deixou algo visível, concreto e real. Ele deixou uma palavra. E nessa palavra está a verdade. Amém? Todos estão me acompanhando? Sim, abre comigo em Filipenses 4:8. Eu estou dando uma base, amém? Porque eu vou começar a pregar daqui a pouco. Eu estou dando uma base para vocês não saírem daqui falando, nossa, o João, ele não falou nada de Bíblia, ele falou tudo fora da Bíblia, mas eu estou dando a base para depois vocês não virem reclamar para cima de mim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, Deus, obrigado, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode falar comigo, ai Deus, fala aí, ai Deus, vou ler de novo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Repita comigo a palavra padrão. Existe um padrão. Um padrão real. E nós vivemos hoje numa sociedade onde os padrões estão sendo relativizados. Nós vivemos numa sociedade onde o padrão está sendo anulado. Nós vivemos num tempo onde o homem tem se constituído em oposição à verdade e se firmado em si mesmo. E eu quero agora começar, de fato, a minha ministração, te perguntando o seu cristianismo, a sua identidade em Deus e o seu estilo de vida, ele é verdadeiro? A minha vida é pautada pela verdade ou pela emoção? Pergunto de novo, a sua vida é pautada pela verdade ou pela emoção? Pelo sentimento? Pelo achismo? Agora eu vou mais fundo. Você vive uma verdade ou você vive uma ideologia? Vou perguntar de novo. Você vive uma verdade ou você vive uma ideologia? E hoje eu não vou deixar de falar as verdades, com medo de atacar algumas certas ideologias. Meu texto base agora vai ser 2 Coríntios 10, versículo 2. Rogo a vocês que quando estiver presente não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir, guarda isso aqui, fortalezas. Destruímos, guarda isso aqui, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, guarda isso aqui, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Hoje nós como igreja, nós vamos destruir fortalezas, nós vamos destruir argumentos e nós vamos destruir pretensões, levando o nosso pensamento em obediência a Cristo, para que toda a verdade seja revelada. Esse deve ser o seu padrão. Lembra que eu falei que o
O circunciso, ele busca a aprovação, amém? Mas o transformado, ele busca correção. E hoje nós precisamos nos corrigir. Porque nós fazemos parte, eu como psicólogo eu sei muito bem disso, nós fazemos parte de um século, de um tempo. Nós nos constituímos dentro de uma época. Nós hoje somos formados dentro de uma cultura e dentro de uma filosofia e visão de mundo, chamada modernidade. Há divergências em relação a se continua chamando modernidade ou pós-modernidade. Isso entra em questões mais teóricas, mas modernidade, que possuem bases filosóficas, ideológicas e antropológicas que atentam contra a razão humana, contra a busca da verdade e contra a realidade enquanto real e objetiva. Então nós vemos um tempo onde a filosofia de vida, a antropologia humana, ela está destruindo o próprio ato de pensar e o próprio ato de conseguir e buscar a verdade. Nós vemos um tempo onde a realidade objetiva está sendo questionada. Vocês conseguem perceber isso? Nós vemos um tempo, a modernidade, ela vem de uma linha de pensamento desde o século XVI, em que tem conduzido a humanidade a questionar e anular a realidade objetiva em prol do próprio pensamento. Nós rejeitamos o fato e ficamos com o pensamento, o cogito. E hoje eu quero te desafiar a sair da caixa e vir para a busca da verdade. O homem moderno atentou contra aquilo que o tornava humano. Nós vivemos hoje a desumanização do homem. Existem estudos dentro da psicologia que falam disso. Nós vemos hoje a desumanização do homem. Porque nós vemos um processo em que tem se minado e destruído a capacidade do homem de pensar e buscar a verdade. E aqui eu quero deixar 4 fundamentos para vocês. Se você tiver celular, se você tiver alguma coisa para anotar, anote. 4 fundamentos. Primeiro, a verdade, ela não é subjetiva. A verdade não é subjetiva. Segundo, a verdade, ela não é relativa. Terceiro, a verdade, ela não é abstrata. E quarto, a verdade não é uma narrativa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque sem perceber, nós vivemos um cotidiano onde a verdade ela é subjetiva, onde a verdade ela é relativa, onde a verdade ela é simplesmente abstrata e onde a verdade passou a ser uma narrativa. Ou não? Ah não, mas isso é o que você acredita, eu já acredito em outra coisa. Não, mas isso é o seu jeito de ver o mundo, eu vejo o mundo de outra forma. Não, mas isso é sua forma de pensar, eu já penso de outro jeito. Não, mas isso é sua opinião política, eu tenho outra opinião política. Não, essa é sua interpretação da Bíblia, eu tenho outra interpretação da Bíblia. E nós começamos a, sem perceber, trazer essa modernidade para a igreja. Onde a verdade passou a ser subjetiva, relativa, abstrata e uma narrativa. Sendo que a verdade ela é objetiva, ela é absoluta, ela é concreta e ela é imutável. Amém? A verdade ela é objetiva, a verdade ela é absoluta, a verdade ela é concreta e a verdade fugiu a última palavra. Desculpa. Imutável. Obrigado. Imutável.
Perceba que em Gênesis 1, não precisa abrir, eu quero dar o contexto em como Deus criou a humanidade e por que a verdade é dessa forma. Em Gênesis 1, Deus, antes de criar o homem, Ele criou o mundo. Hebreus 11 vai dizer que aquilo que é invisível, que se tornou visível, veio do espiritual, foi para o natural, mostrando que tudo aquilo que existe veio do espiritual. Tudo que é visível veio do invisível. O que nos leva a concluir que o mundo espiritual ele é tão real quanto natural. E antes de estabelecer a humanidade na terra, Deus criou a realidade objetiva. Deus criou um mundo com leis, um mundo organizado, um mundo com ordem. Amém? Isso é tão óbvio, mas isso está sendo questionado hoje. E nunca foi tão revolucionário hoje quanto falar obviedades. A gente chegou no ponto de que falar obviedades é ser revolucionário. É você ser reacionário. Então, antes de Deus estabelecer o homem na terra, Ele criou uma terra. Ele criou um mundo real. Ele criou um mundo concreto, com leis, material, palpável. Amém? Existe uma realidade. Não somos todos aqui uma projeção subjetiva, não somos. Existe um mundo onde todos nós vivemos em comum. Existe um ambiente, existe uma ordem para o homem. E não adianta nós atentarmos contra esta natureza. Amém? Depois de estabelecer uma realidade objetiva, real e concreta, Deus plantou o homem, a sua imagem e semelhança. Deus plantou um homem consciente, em relação com o mundo. Deus não criou um homem independente da sua realidade. Tanto que as ciências neuropsicológicas, por meio das suas pesquisas, eles chegaram à conclusão de que se o homem perder contato com a realidade, o cérebro atrofia. Se você for desligado dos seus sentidos, seu cérebro atrofia. Porque a consciência humana, ela precisa de contato externo com a realidade para se organizar. Se eu corto o meu contato com a realidade real, meu cérebro atrofia. A organização dos meus sistemas de memória, regulação emocional se descontrolam. E eu posso estar mais propenso a transtornos mentais. Tanto que uma das características da alucinação psicótica é justamente a falta de contato com a realidade. A pessoa alucinando, ela entra num ciclo de retroalimentação do próprio pensamento sem ter contato com o real. Você é um ser criado por Deus para ter contato com a verdade real do mundo. Eu estou falando uma obviedade, mas vocês vão perceber que não é tão óbvio assim. Todo mundo está entendendo? Amém? Estão gostando? Está chato? Está com sono? Acorda aí então, meu filho. Tem muita coisa aí. Não vou demorar, pastor, prometo. Amém? Depois de estabelecer um homem com consciência e relacional com o mundo, Deus estabeleceu uma mulher, um outro ser humano, mostrando que, além de um mundo real objetivo, nós somos seres interpessoais, sociais, onde a busca pela verdade não se dá individualmente, mas ela se dá por meio do testemunho mútuo. Você não consegue chegar à verdade sozinho, meu irmão. Você não consegue interpretar a sua realidade sozinho, você precisa de um testemunho. Você precisa de alguém que comprove, é isso mesmo. Você não está errado.
Toda a filosofia grega, desde Platão, Sócrates, Aristóteles, é baseado nesse princípio. O questionamento socrático, quando Sócrates ia lá, todos aqui conhecem Sócrates, filósofo grego, e o método dele era de questionamento. Ele fazia a pessoa questionar a sua própria realidade, a sua vida real, as suas experiências, para chegar a uma verdade que ele já sabia, mas não sabia que sabia. Mas que ele conseguiu entender por meio do questionamento mútuo. Em que ele falava, nossa, eu cheguei a essa conclusão, é isso mesmo? Aí Sócrates falava, é isso mesmo. Daí nasce o princípio da confissão. Por isso que a Bíblia ela traz o princípio da confissão de pecados. Porque a confissão de pecados, ela nos leva ao conhecimento da verdade. Porque eu não estou encontrando a verdade de Deus por mim mesmo, eu estou confessando para que o outro testifique, é isso mesmo. Você pecou e essa é a verdade de Deus. Por isso que a cura, você sozinho, confessando para Deus, você recebe perdão. Confessando para um outro ser que vive na sua mesma realidade e compartilha dos mesmos princípios de verdade, você recebe cura, porque você se aproxima da verdade. Então entenda que além de ter um mundo real e objetivo, é verdadeiro, é material, tá bom? É vidro, não é projeção minha não, é carne. Além disso, eu também tenho uma consciência que precisa de relação com o mundo real. E além de relação com o mundo real, eu preciso de um outro que testifique a realidade para mim. No processo de desenvolvimento infantil, você tem muito disso. A criança, ela olha no espelho, a gente chama isso de estágio do espelho. A criança, ela olha no espelho, ela vê um reflexo, ela ainda não sabe que aquilo é real. Ela olha para o pai, olha para a mãe para testificar, sou eu mesmo? Esse que eu estou vendo sou eu? E o pai e a mãe falam assim, olha, é você, testificando a realidade. Você não encontra a realidade sozinho. Por isso Deus estabeleceu um corpo. Por isso que a igreja é fundamento da verdade. Não é o cristão, é a igreja. Amém? Então essa ideia de Deus sim, igreja não, é uma consequência do pensamento moderno que anula a busca da verdade e da realidade. Deus chama a igreja, corpo, para ser fundamento da verdade. Amém? Então nós temos aqui que eu preciso de um mundo real, eu preciso de uma consciência voltada para fora. É o que nós chamamos na logoterapia de autotranscendência. A natureza humana ela é voltada para fora de si. Eu estou estabelecendo esses princípios para vocês verem que nós hoje vivemos num mundo onde romperam com todos eles. E eu preciso de um outro que me testifique os padrões da verdade. Só que hoje nós vivemos na modernidade onde linhas de pensamentos e ideologias romperam com essa previsibilidade e essa coerência humana, destruindo o tecido social e desumanizando o homem. Nós vemos hoje aqui na anulação da verdade. E eu quero trazer aqui 4 pensamentos modernos que têm destruído a sua capacidade de perceber a verdade como verdade, a sua capacidade de pensar e buscar a razão, e a sua capacidade de se relacionar com o outro. O primeiro é o racionalismo. Quantos aqui já ouviram falar de Descartes? Aquela famosa frase, penso, logo existo. Não é? Hoje quase ninguém questiona isso. Mas Descartes é o pai da modernidade, vocês sabiam disso? É a partir da filosofia cartesiana que a modernidade começou. E o pensamento racionalista tomou conta. Penso, logo existo, é a transformação da verdade em subjetiva. É anular
a experiência objetiva do mundo e me fundamentar na minha experiência subjetiva. O racionalismo é justamente a ideia de eliminar o mundo sensível. Eu não mais me pauto naquilo que eu vejo na realidade, eu questiono aquilo que é certo, eu duvido daquilo que é real, e eu me pauto naquilo que a minha razão, pela razão, me fala que é verdade. É você diminuir a existência ao pensamento. Porque eu só existo enquanto penso, e as verdades são verdadeiras pelo pensamento, pela razão. Eu não mais preciso ter contato com o mundo. Eu não mais preciso de testificar com o outro. Eu não mais preciso voltar a minha consciência para fora. É um método introspectivo, em que eu olho para mim, eu anulo a minha experiência, e eu fico ali remoendo. Quantos aqui não são pautados por aquilo que pensam, e levam esse pensamento ao mais alto nível, grau de verdade? Coisas cotidianas da vida. Às vezes está tudo bem, dentro da sua casa. Aí do nada você pensa assim, nossa, mas ele não me valoriza daquele jeito. Eu tenho certeza que ele fez aquilo porque ele não valoriza o que eu faço. E aí você começa pensamentos automáticos, ó. A partir desse pensamento que você não tirou da experiência real daquele momento, você começou a trazer isso e crer naquilo e desenvolver um monte de outros pensamentos baseados nesse pensamento. Racionalismo é a busca da verdade pelo pensamento, pela emoção, pelo sentimento. Chesterton vai dizer que nós vivemos hoje um tempo onde nós duvidamos da realidade e colocamos a certeza naquilo que deveríamos duvidar, nós mesmos. Nós vivemos um tempo onde a sociedade fala para você ter certeza de quem você é, independente do que a realidade à sua volta diga. Seja você e você apenas. Não duvide daquilo que você sente, porque o que você sente é verdadeiro. E o que você sente aponta aquilo que você precisa. Não duvide de você, questione o mundo. Essa é a lógica hoje. E muitas vezes nós estamos baseando a nossa vida cristã nisso. Amém? Está incomodando? Cutuca aí, Deus. Não, você não pensa e logo existe. Você existe independente do seu pensamento. Se você parar de pensar, você continua existindo, porque você é um ser real. Essa lógica moderna do racionalismo, ela trouxe um abismo para o pensamento humano. Onde nós anulamos muitas vezes a realidade. E transformamos a verdade numa narrativa. Nós vemos hoje no Brasil um tempo de guerra de narrativas. Onde muitas vezes nós anulamos o fato pela narrativa. Você está anulando a verdade por uma narrativa política, ideológica, e o que quer que seja. Vivemos num tempo onde o fato deixou de ser fonte de verdade para ser o oposto à verdade. Então eu tenho o fato aqui, eu crio uma narrativa aqui em cima e retroalimento ela independente do fato. Você está atrofiando a sua capacidade de pensamento. Você está regredindo enquanto humano e se submetendo completamente às suas sensações, emoções e crenças. Você está se tornando cada dia mais animal. Eu não falo como xingamento, eu falo a nível animal mesmo.
onde você está completamente submetido às suas emoções e às suas crenças internas. Quer ver um exemplo de como isso é verdade? Quantos aqui tem Netflix? Muita gente. Você vê lá as thumbnails, as capas dos filmes, elas não são mais guiadas pelos nomes e pela sinopse, mas é pela capa que mais me atrai em um conteúdo muitas vezes erótico. Esses dias eu fui ver a capa do Shrek 1. Era o rei sem camisa, aquele reizinho lá, não, sem camisa na cama. Justamente porque nós estamos tão dominados simplesmente pelas reações fisiológicas e emocionais, que eu preciso decidir pela ativação fisiológica e emocional. Então a capa que mais me excita é aquilo que eu escolho. Eu não vou pelo conteúdo, eu não vou pela reflexão, eu não vou pela capacidade de pensamento. Então nós estamos anulando completamente a realidade, a verdade, para nos entregarmos ao pensamento e à emoção. É por isso que muitas vezes nós vivemos numa sociedade de alto vício, alta violência e alto vazio. Hoje eu te chamo como igreja, saia desse racionalismo distante da verdade. Saia do domínio daquilo que você pensa, questione o seu pensamento. Questione suas crenças. Questione as suas interpretações, questione os seus achismos. Um pouquinho de tensão interna é saudável para o homem. Quando eu tenho um paciente com ansiedade, eu não trato para extirpar a ansiedade. Eu trato para usar a ansiedade para tensionar a pessoa em direção a um propósito, em direção a algo que traga sentido, em direção a uma vida que consiga lidar com a ansiedade. Porque o homem precisa de tensão em busca de algo que é verdadeiro. Deixa Deus te tensionar. A segunda corrente de pensamento é o materialismo pragmatista. Nós vemos uma modernidade materialista, em que tudo é matéria. E se tudo é matéria, não há motivo para elevação humana e busca de ideais. Se tudo é matéria, se tudo é temporal, se tudo é simplesmente carne, osso, mente, e não há transcendência humana, nós minamos a busca por ideais, nós minamos a busca por elevação humana. Não faz sentido crescer. Não faz sentido ir atrás do que é belo, não faz sentido ir atrás do que é bom, não faz sentido ir atrás daquilo que é verdadeiro, porque tudo isso não é real. Uma sociedade pragmatista é aquela que não tem por objetivo buscar a verdade, mas buscar aquilo que é útil. E nós muitas vezes pautamos a nossa vida pela utilidade e não pela verdade. Isso me serve, então eu continuo acreditando. Isso é bom, me dá prazer, eu continuo fazendo. Porque eu não tenho o ideal de superar a mim mesmo, de alcançar a beleza, de alcançar a pureza. Bota aí de novo, em Filipenses 4:8, por favor. Numa sociedade materialista pragmatista, eu anulo isso. Não há por que eu buscar aquilo que é verdadeiro, nem nobre, nem correto, nem aquilo que é puro, nem o que é amável, nem o que é de boa fama, nem aquilo que é excelente, digno de louvor, porque eu minei os padrões humanos. Não existem mais padrões de crescimento. Não existe mais um padrão real e objetivo. Não existe mais beleza. E aí eu entro aqui no terceiro pensamento moderno, que é o relativismo, que é a relativização dos padrões de beleza, de bondade e de verdade. Eu relativizo isso, depende daquilo que você é e acredita e quer pensar. Então isso aqui para mim é belo, isso aqui para mim é bondade, não, isso para mim é verdade. Isso aí é tudo relativo.
depende do que cada um racionalizar. Está vendo como tudo voltou para a experiência interna? Tudo aquilo depende só de você, do seu pensamento e daquilo que você acha e acredita. A relativização daquilo que é belo é algo que hoje a gente nem questiona mais. As ciências mostram que o cérebro humano ele é mais atraído por aquilo que tem maior simetria, maior proximidade com as leis físicas e da matemática, aquilo que é simétrico, aquilo que é belo, aquilo que é elevado, aquilo que toca e transcende o homem. E a gente quer dizer que tudo é belo? Tudo é arte? Tudo é questão de gosto? Não. Uma coisa é dentro dos padrões de beleza, de bondade, de verdade, nós termos possibilidades de pensamentos. Não sei, qual arte é a que mais me eleva? Qual é a beleza e a contemplação que mais me toca? Agora, falar que todo tipo de produção humana é bela, é você anular os padrões de busca das verdades que excedem a subjetividade humana. Se tudo for bom, nada é bom. Se tudo for belo, nada é belo. Se tudo for verdadeiro, não temos mais verdade. E se não temos mais verdade, para que eu vou me preocupar com a moral? Para que eu vou me preocupar com a convivência social? Para que eu vou me preocupar com o progresso humano e espiritual? Não vou. Tudo é subjetivo, do jeito que eu penso é assim. Você está simplesmente te limitando, te impedindo de crescer, de atingir maiores padrões em Deus, de atingir maior capacidade humana aqui na terra, de se elevar e superar a si mesmo, de romper com os seus ciclos de vício, de compulsões. E a quinta linha ideológica de pensamento que tem minado a capacidade humana de elevação e de busca da verdade é o progressismo. Então nós temos aqui o racionalismo, o materialismo, o relativismo e por fim o progressismo, que junta todas essas filosofias modernas desde Descartes, e aí passa por Hegel, aí passa por vários outros filósofos, temos Kant, temos Marx, temos Gramsci, temos tantos filósofos modernos e pensadores que se pautam nessas linhas de pensamento, chegando naquilo que nós chamamos atualmente de progressismo, que tem animalizado o homem, que tem feito nós nos entregarmos, não na busca da verdade, mas no questionamento de tudo aquilo que é seguro, estável e real. Onde tudo se transformou em uma mera busca por prazer, crenças em narrativas e destruição da estabilidade humana. A gente vive num tempo onde a destruição do real, da objetividade das coisas, da segurança dos fatos, da realidade das tradições, do legado, das leis e da ordem externa, tem minado a sua vida de tal forma que você está sendo influenciado sem perceber, acreditando em coisas que são completamente enganosas e anticristãs, sem gerar o que nós chamamos de dissonância cognitiva, não gera nenhum incômodo. Eu tenho feito um trabalho com os adolescentes de desconstrução de cultura, de criação, nesse mundo moderno. Porque eu como jovem, eu percebo que a minha geração, a juventude da minha idade, acredita em coisas completamente irreais e anticristãs, sem gerar nenhum tipo de incômodo interno, porque não percebe que já não mais vive pela busca da verdade, mas pela busca de si mesmo.
E quando você questiona, fala que você pensa assim, que ele pensa de outro jeito, e é isso, e fica por aí mesmo. Como se, não, mas isso não se discute. Isso é meu jeito de ver. Não, religião não se discute, política não se discute. Não, isso é meu jeito de ver. Seu jeito de ver é o caramba. Existe um mundo real. Existem os fatos. Você se diz cristão? Acabei de ler que a tua palavra é a verdade. Existe uma verdade. Independente do seu achismo, independente dos seus sentimentos, independente da sua vida, a verdade não deixa de ser verdade. Você se incomodando ou não. Igreja, nós vivemos num tempo estratégico no Brasil, onde se nós não começarmos a sermos fundamento da verdade, nós vamos daqui a pouco estar questionando os fatos junto com o mundo. Nós vamos estar completamente submetidos a uma forma de pensar extremamente humana e moderna, misturado com uma fé cristã, e tudo bem. A gente vive num tempo, e vocês vão perceber isso. Sabe qual é uma das consequências que o progressismo e todas essas formas e linhas de pensamento filosóficas trazem? Totalitarismo e conformismo. Totalitarismo é você fazer o que o outro manda. Conformismo é você fazer o que o outro faz. Frankl, um teórico da logoterapia, vai dizer que uma das características da nossa sociedade atual, por conta da quebra de tradições e do instinto humano, da capacidade de reflexão, fez o homem cair num vazio e num desespero existencial, em que ele não sabe o que fazer e nem sabe o que deve fazer, obedecendo ao que mandam e fazendo o que os outros fazem. Não se busca mais a verdade. E a gente vive numa sociedade onde cada dia mais ela é totalitária. Onde você vai daqui a pouco ser obrigado a negar o fato para acreditar na narrativa. Você vai negar o fato real, você vai negar a sua relação com o mundo, você vai negar a sua testificação com o outro, para ficar numa narrativa, para ser conformado numa forma de pensar, anulando a verdade. E isso a longo prazo vai te trazer agressividade, desespero, maior propensão ao vício e depressão. Isso dizem as pesquisas. Que pessoas com esse tipo de vazio existencial, elas têm maior propensão à agressividade, aos vícios, ao desespero e à depressão. Eu não acabei de descrever a nossa sociedade atual? Nós somos chamados, como igreja, a rompermos com essas mentiras. Não negocie a verdade por comodismo, por conformismo. Não negue os fatos da palavra, não negue os fatos da realidade. Questione-se. Eu questiono tudo que eu penso. Não, mas isso que veio tem conexão com a realidade, porque uma das características da cognição humana é criar pensamentos disfuncionais que não têm conexão com a realidade. Mais de 80% daquilo que você pensa, diz as pesquisas, não tem conexão com a realidade. E a gente vai viver o racionalismo onde o que eu penso é aquilo que é verdadeiro? Hoje nós vivemos numa incapacidade de reflexão, numa perda de sentido, perda do tecido da experiência do real, não importa mais o real. Se não há verdade comum entre nós, não há possibilidade de diálogo. Essa ideia progressista, ela é muito bonita, mas ela está rompendo com o tecido social. Porque se eu anulo o mundo comum, real, a verdade, não há possibilidade de diálogo. Não há possibilidade de diversidade.
Porque se nós não compartilhamos um mesmo mundo, não há como divergir. Porque o a priori para divergir é compartilharmos de um mundo único. Que a partir dele nós dialogamos e pensamos. Agora, se não existe verdade, não existe diversidade. Não creia nessas mentiras que estão te dizendo. Diversidade só é possível a partir da verdade. Amém? Se não há verdade, se não há mundo real, não há diálogo. Estamos anulando a nossa primeira e única experiência, que é a experiência corporal. Eu nego a minha própria experiência corporal e acredito naquilo que eu penso. Não importa a minha sensibilidade corporal, o corpo que eu tenho, não importa. O que importa é a verdade que eu penso. Nós vemos uma guerra de narrativas, uma criação de verdades subjetivas, uma afirmação do eu incerto e a negação da certeza dos fatos. Eu vou repetir para a gente encerrar. Nós vivemos uma guerra de narrativas, uma criação de verdades subjetivas, uma afirmação do eu que é incerto e uma negação da certeza dos fatos. Não se submeta a isso. Não se submeta a isso. A gente está vivendo um ano no Brasil que vai ser extremamente difícil. Um ano de eleição. Eu não estou entrando aqui em questões de candidato, mas só pelo que eu falei hoje, você já consegue pelo menos refletir um pouco. Não é só sobre eleição, é sobre qual filosofia de vida nós vamos reforçar para nós mesmos. Se nós como igreja somos chamados a ser fundamentos da verdade, o que de fato importa é nós defendermos a verdade. Defenda a verdade, mesmo que isso custe a sua liberdade. Amém? Defenda a verdade. Supere a si mesmo, questione a si mesmo na pedra fundamental, onde tudo prova, e aquilo que é abalável se abala, e o que é inabalável, que é a verdade, permanece. Amém? Antes de passar para o pastor Samir, eu quero que você fique de pé nesse momento. Quantos aqui compreenderam a palavra de hoje? Fez sentido para vocês? Amém? Explicou algumas coisas meio confusas do nosso dia a dia hoje? Te fez enxergar as coisas ocultas nas entrelinhas? Eu quero que você nesse momento, você como igreja, você vai erguer a sua mão e você vai se levantar aqui em espírito como fundamento da verdade. Erga a sua mão neste momento e comece a orar pela sua nação. Comece a orar pelos povos de hoje. Comece a se levantar aqui agora como igreja e defenda a verdade. Espírito Santo, nós queremos pedir hoje que o Senhor venha abrir os olhos das pessoas, que o Senhor venha levantar o teu povo como fundamento da verdade numa sociedade moderna, que é relativista, que é materialista, que é nihilista, que é racionalista, que é progressista, que está caindo em pensamentos autodestrutivos. Nos ajude, Jesus, em nossa própria vida pessoal, primeiro em nós. Comece a orar para Deus fazer cair as escamas dos seus próprios olhos. Comece a orar para Deus quebrar os sofismas, os falsos argumentos, as falsas filosofias humanas, as falsas ideologias. Comece a orar para Deus romper e abrir os seus olhos,
para você ser liberto de um cristianismo contaminado, de um cristianismo subjetivo, de um cristianismo, sabe, pessoal, que nega o corpo, que nega a verdade de Deus. Pai, nós clamamos, Pai, como igreja, abra a nossa mente, abra o nosso coração, tira-nos da mentira, leva-nos para a verdade, nas nossas emoções nos ajude a não vivermos cativos às nossas próprias emoções. Nos ajude a entendermos, Pai, a verdade e a vivermos de acordo com ela, mesmo que para viver a verdade eu tenha que negar a mim mesmo, mas não vamos renunciar, Pai, os teus princípios, não vamos renunciar, Pai, às verdades eternas e imutáveis do mundo real, em prol de um prazer momentâneo, em prol de comodidade e conformismo. Comece a orar pelo Brasil agora em 2022, clame agora por essa nação no ano de eleição. Eu sei que estamos no início do ano ainda, mas desde já nós vemos uma guerra de narrativas nebulosa no Brasil, que tem entrado na igreja e tem nos confundido. Cai agora em nome de Jesus toda verdade subjetiva, toda narrativa enganosa, todo plano oculto das trevas para nos enganar e nos prender, esse levante totalitário, rompendo com as leis naturais, rompendo com as leis jurídicas, rompendo com a ordem social do Brasil, nós anulamos em nome de Jesus como igreja. Nós nos colocamos aqui, Pai, como fundamento e bastião da verdade, para defender o Brasil pelo Teu nome, em prol da salvação de almas, em prol da libertação de vidas do engano, Deus. Em nome de Jesus, Pai, conduza essa nação, no ano de 2022, no ano extremamente estratégico e de decisão presidencial, decisão no Congresso, decisão de tanta coisa, que nós possamos ser defensores da verdade, mesmo que isso custe a nossa liberdade, que nós não tenhamos medo, Deus, de levantar bandeiras. O Senhor, Jeová Nissi, a nossa bandeira, nós vamos te erguer. Nós vamos erguer a bandeira de Deus nesse ano. Nós vamos denunciar a mentira. Nós vamos denunciar a corrupção. Nós vamos relembrar as verdades que muitas vezes são esquecidas. Nos ajude, Deus. Nos dê sabedoria. Igreja, eu vou te falar uma coisa aqui. Se você não buscar estudar e ter conhecimento daquilo que eu falei agora, você vai ser enganado. Eu vou te falar, a minha rotina de estudo é pesada, para eu poder conseguir lidar com a realidade moderna de hoje. Então, no ano de 2022, estude. Se prepare para as mentiras. Se prepare para você defender a verdade, porque a verdade se defende com conhecimento. Não com emoção, não é com briga, não é com resposta curta e grossa, é com conhecimento. Estude, faça cursos, leia. Você precisa, como igreja, nesses últimos tempos, se preparar para defender a sua fé. Pedro, em suas cartas, fala: esteja preparado para defender a esperança que você tem, o motivo da sua fé. Não fique só compartilhando o texto no Instagram. Estude você, vá à fonte. Amém? Se prepare e não negue a verdade. Seja verdadeiro. Jesus foi até o fim, defendendo a verdade, e ele foi o primeiro cancelado. E o cancelamento dele não foi exclusão de conta no Instagram e no Twitter, não. O cancelamento dele foi cruz. Não tenha medo de ser cancelado hoje. Hoje é a moda do cancelamento, né? Não tenha medo de ser cancelado. É melhor você ter as suas contas no Instagram bloqueadas, é melhor você ser preso por determinados iluminados aí no Brasil, do que você calar a boca e negar a verdade dos fatos. Mantenha-se firme na sua fé. Mantenha-se firme na sua filosofia de vida. Aqui, ó. E se eles te mostrarem um fato que vai contra isso daqui, permaneça neste fato. Permaneça neste fato. Essa pregação, ela está gravada. Se eu fosse você, eu escutava ela de novo, para você se preparar para a guerra, porque ela só vai piorar. Pega esses argumentos que eu trouxe,
vai na fonte, pesquisa, e aqui, ó, não negue a verdade. Amém? Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Obrigado por terem me acompanhado nessa série de palavras. Se essa série de palavras der um livro, eu anuncio aqui para vocês, aí vocês compram esse livro, mas quem sabe, né? Ainda não planejei nada.